Para poder analisar de fato a compatibilidade entre um signo e outro, eu considerei 6 itens fundamentais. E eles são realmente fundamentais porque toda a minha análise gira em torno disso. É basicamente um DNA de cada signo e eu analiso eles e vejo se realmente existe harmonia ou desarmonia. Se for harmônico, a pontuação vai ser positiva, se for desarmônico, vai ser negativa. E quais são esses 6 itens? O primeiro item são os elementos. Os elementos são fundamentais para definir de fato se um signo vai ser compatível com o outro. Basicamente existem 4 elementos: fogo, terra, ar e água, e eles se dividem em 2 grupinhos. Fogo e ar se dão super bem, e água e terra também se dão super bem. Agora, quando eles fazem isso, não dá certo. O que eu quero dizer? Signos do fogo combinam com signos do fogo, signos do ar combinam com signos do ar, e signos do fogo e signos do ar também se harmonizam muito bem. Da mesma forma, água se harmoniza com água, terra se harmoniza com terra e água e terra também fazem uma mistura bem interessante. Esses signos se harmonizam. A lógica é essa: quando os elementos são compatíveis, eu avalio em 2 pontos. O próximo item são as qualidades primitivas. Existem 4 qualidades primitivas que elas formam os elementos que nós conhecemos, que eu falei agora há pouco. Pouca gente tem conhecimento sobre isso. E quais são essas qualidades primitivas? O frio e o quente, o úmido e o seco. Basicamente, a mistura entre essas qualidades primitivas, 2 delas, formam os 4 elementos. Porque às vezes nós temos um signo que ele tem um elemento que ele não combina com o outro, mas tem uma qualidade primitiva que faz com que eles tenham pelo menos um pouquinho de química. Por exemplo, ambos são secos, ambos são diretos, ambos são pessoas mais decididas, não ficam dando muito rodeio para poder expressar aquilo que elas têm para poder dizer. Então esse é um ponto de compatibilidade. Um ponto pequeno, mas ainda assim a gente tem que considerar nesse cálculo. Então, quando um signo tiver pelo menos uma qualidade primitiva em comum com o outro, eu avalio em 1 ponto. O próximo item que eu estou avaliando é o movimento dos signos. Como a gente sabe, existe o Yin e o Yang, e isso está presente também na astrologia. O Yin é uma energia receptiva, voltada para dentro, mais feminina, e o Yang é uma energia desbravadora, de iniciativa, voltada para fora. E quando eu falo de voltar para fora, é um movimento centrífugo. E voltar para dentro, trazer para dentro, é um movimento centrípeto. E eu trabalho um pouco mais essas informações, pego um pouquinho de referência do Jung, e estou chamando de 2 temperamentos, o introvertido e o extrovertido. Então, signos que são introvertidos, eles se harmonizam, e signos que são extrovertidos, eles também se harmonizam. Ah, Leandro, mas introvertido pode acabar harmonizando com o extrovertido, afinal, um complementa o outro. Realmente, mas para que isso aconteça, o casal tem que chegar num consenso, tem que ter um amadurecimento. E nem sempre a gente está disposto a realizar essas concessões, essas mudanças. Então, o que é mais fácil é quando é parecido, quando os 2 são introvertidos ou os 2 são extrovertidos. Então, nesse caso, eu avalio em 1 ponto. O item 4 é sobre a modalidade dos signos. O que é modalidade? Cardinal, fixo e mutável. Existe uma coisa na astrologia que chama quadratura. É um aspecto quadrado, realmente, um desenho quadrado que existe no mapa astral. Quem já teve acesso ao mapa astral sabe o que eu estou falando. Esse aspecto quadrado, ele gera tensão nos signos. E ele acontece justamente com signos que têm a mesma modalidade. Signos fixos, eles não dão bem entre si. Signos mutáveis também não dão bem entre si. E signos cardinais não dão bem entre si. E numa relação onde as pessoas são muito parecidas nesse ponto, não dá movimento, porque o contraste é que dá um certo movimento. Vai ser difícil, existe uma relação ali que é conflituosa. Então, para isso, eu avalio em 1 ponto, quando as modalidades são diferentes, ou seja, cardinal com mutável, fixo com cardinal e por aí vai. E também avalio em 1 ponto quando o signo é oposto e complementar. Apesar do aspecto quadrado, existe ali um na ponta do outro, uma relação de oposição. E a relação de oposição, ela também é desafiadora, mas os signos têm uma grande possibilidade de se harmonizarem. Um aprende muito com o outro. Então, 1 ponto para signos opostos e complementares. E para poder finalizar, eu dou um pontinho extra para poder não falar que eu sou um professor muito ruim para aqueles signos que têm planetas regentes ou corregentes iguais. Como, por exemplo, Virgem com o signo de Gêmeos. Eles não têm quase nada em comum, Eles são mutáveis, então já dá uma treta ali, porque também é um aspecto quadrado.
Um é de terra, o outro é de ar, mas eles têm um planeta em comum, que é Mercúrio. E esse Mercúrio faz com que eles se comuniquem de uma forma bem similar. Então existe ali uma certa compatibilidade. Então nesse caso, um pontinho. Aqui nós temos uma relação bastante positiva e eu quero que vocês observem bastante essa tela que está aqui, para vocês identificarem as qualidades e os pontos realmente que fazem com que esses signos sejam compatíveis. Primeiramente, pelos elementos, ambos são de elemento ar, então eles falam a mesma língua, eles vivem a vida de uma forma muito similar, sem falar também que ambos são extrovertidos, ou seja, uma energia voltada para fora, então eles não vão ter aquele típico probleminha, né, de casal que quer fazer uma coisa, um quer fazer uma coisa, o outro não quer, a energia não é compatível, sabe? A animação, a empolgação, de fato mesmo, a disposição, às vezes não dá certo, né? Isso é muito triste, porque você quer fazer alguma coisa e a pessoa não quer, você fica às vezes abrindo mão de diversões e de planos e de coisas que você quer fazer, sendo que a pessoa não está muito na vibe. Então, são signos de elemento ar, são signos extrovertidos, eles têm qualidades primitivas também iguais. Então, pela pontuação, vocês estão vendo que esses dois signos dão match. Eu vou explicar um pouquinho mais por que sobre isso, a personalidade deles. O plus dessa relação é que Libra é o paraíso astral de Gêmeos. Então, os geminianos, quando estão ali numa relação com um libriano ou com uma libriana, eles se sentem muito bem, muito compreendidos. É de fato um paraíso para eles, porque o libriano recepciona todas essas características e modo de ser livre do geminiano de uma forma muito positiva. Então, o geminiano se sente muito bem perto dos librianos e podem fazer o teste. Geralmente dá muito certo, a não ser que tenha outros aspectos do mapa que não sejam tão legais, mas analisando os signos puros assim, sim, são bastante compatíveis. Os dois são signos super carismáticos, super leves, sociais e também muito criativos. Tanto Libra quanto Gêmeos, eles são meio viciados em seduzir. Sabe aquela coisa de jogar um charme? Pois é, esses dois signos eles costumam fazer isso naturalmente, não faz esforço não. O Libriano tá lá jogando o cabelo, o Geminiano tá trocando uma lábia, tá conversando, mas tá tentando sondar um pouco a pessoa e dar uma risadinha. Tem o poder da fala, né? O dom da comunicação, então você já imagina como que essas pessoas elas conseguem conquistar. E o Libriano, ele também não fica bobo nessa história não, ele também joga todo aquele ar gracioso de Vênus, esse planetinha ali, que dá essa energia muito sofisticada, um refinamento estético, então eles acabam sendo muito encantadores. Tanto Gêmeos quanto os signos de Libra. Esses dois signos, quando eles estão ali no relacionamento mais amoroso, ou até mesmo de amizade no trabalho, eles vão ter uma conexão mental muito forte. Inclusive, é imprescindível que eles troquem, sabe? Que eles conversem, que eles falem sobre a vida, sobre ideias, planejamentos, planos e coisas do tipo. Visão mesmo de vida, sabe? Que eles querem fazer, porque o estímulo mental tem que ser ativado. São signos de ar, né? Não tem como você ficar só na emoção ou só na prática. Eles gostam de pensar, de idealizar, viajar um pouco mesmo e sugerir coisas novas. Tanto é que signos do ar são muito criativos. Não quer dizer que eles são bons concretizadores, porque aí já é outra história, mas eles são muito bons em ter ideias. Então sabe aquela pessoa que ela é muito boa em ter ideia, só que aí ela vende as ideias para os outros e as outras pessoas ficam ricas porque elas conseguem ali botar em prática? Pois é, isso aí é um drama do signo de ar. Eles precisam aprender a trazer um pouco ali para a concretude, porque ideias geniais, ideias muito boas vocês com certeza têm. Por serem então dois signos muito pensadores, eles precisam desse estímulo intelectual mesmo. E quando a gente pensa assim, separadamente sobre as qualidades planetárias de cada um dos signos, fica ainda mais claro a compatibilidade entre eles. Mercúrio, que é o planeta que rege o signo de Gêmeos, é um planetinha pequeno, ele é recorde em 3 vezes. Ele é recorde tanto no tamanho do planeta, que é o menor, ele é recorde também por ser o mais rápido, é a órbita mais rápida em torno do Sol, e também é o mais próximo do Sol. Então assim, você pode imaginar que é um planetinha danadinho e fritado, né? Quente, rápido, tanto é que ele representa muito a comunicação, a troca de informação, as ideias, né? Então Gêmeos já tem essa lábia toda para poder conversar com as pessoas, uma habilidade inata mesmo, para poder se relacionar. E por outro lado nós temos Libra, que é regido por nada mais nada menos que Vênus. Vênus tem toda aquela questão da beleza, mas também tem a questão da harmonia e do saber se relacionar. Os librianos realmente eles têm a arte da convivência, eles sabem se relacionar com as pessoas como ninguém. Então junta dois signos que são super bons de papo, são super sociáveis. Obviamente essa relação não vai ser daquelas
fechadas entre quatro paredes. Eles vão querer se mostrar, eles vão querer viver isso de uma forma mais pública possível. Não que são exibidos necessariamente, mas que para eles o mundo está aí fora, não é dentro da casinha, igual alguns outros signos que são introvertidos, por exemplo. E essa energia para fora faz com que eles busquem muito movimento, muita novidade, vai ser um casal que eles vão curtir muito a vida, que vão apreciar muito as coisas, sabe? Qualquer tipo de manifestação artística, qualquer tipo de trabalho artístico, eles vão ficar muito impressionados. Então pode ser aquele tipo casal cult também, que adora no teatro, adora no cinema, e vai em exposição, não sei o quê, porque é uma forma de expressão a nível muito superior, que às vezes é a arte ali, né, expressando ali de uma forma muito sublime, muito subjetiva. E o geminiano, né, também vai adorar ali estar no meio de todo mundo, assim como também o libriano. Então é uma troca muito saudável e eles gostam bastante desses rolês mais culturais. A autoexpressão emocional desses dois signos também é muito similar. Então eles entendem muito o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Por serem signos do ar, eles também não são tão adeptos assim a demonstrações muito grandes de afeto. Eles têm ali o afeto deles, obviamente, eles não são de gelo. Apesar de ser de ar, ainda assim tem sentimento, a manifestação e expressão que é um pouco diferente, pode causar um pouco de estranhamento, especialmente numa sociedade de amor muito romântico, né, sofrido, aquela coisa ali de se abnegar pelo outro, de sacrificar pelo outro. Não, para com isso. Os signos de ar, eles não estão nessa vibe, é muito a troca. O que você pode acrescentar para mim, eu acrescento para você e vamos junto aqui, ó, lado a lado, nada de um na frente do outro, lado a lado, parceria mesmo. E é interessante porque na cama isso também acontece. São signos que eles têm ali, obviamente, um tesão pelo outro, sente bem em estar nesse contato mais físico, mas não vai ser aquela coisa visceral igual outros signos. Até porque signos de ar, eles têm essa habilidade muito interessante de extrair de outras fontes esse tesão. Então uma conversa agradável, uma compatibilidade mental é um afrodisíaco absurdo para pessoas de signo de ar. O geminiano é bom de lábia, então ele sabe dar uma embromada, só que o libriano também é muito bom de lábia. Então, aquela coisa, por trás daquela face polida, do tipo, não, vamos ser democrático, o libriano, ele é cardinal, então ele tem um impulso de comando, né? Nessa relação, pode parecer até que o geminiano está mandando na relação, mas na verdade é o libriano que está articulando por trás. É aquela história, né? O libriano vem e fala, qual que você prefere? Isso ou isso? Aí o geminiano fala, eu prefiro essa, eu escolhi então, eu sou foda. Mas na verdade quem deu as opções foi o libriano, né? Ele te deu duas opções que ele gosta. Ele deixou para você escolher uma delas. Mas na verdade as duas para ele também eram boas. Então qualquer uma que você escolhesse, ainda assim é uma escolha libriana. Sacou? Mais ou menos? São ardilosos. Esse pessoal de ar, eles são muito espertos, então tem que ficar de olho. Um ponto delicado dessa relação, você deve até imaginar, é a indecisão e a falta de foco. A gente sabe que os librianos são conhecidos por serem muito ponderadores, demoram a tomar uma decisão, eles analisam bastante, os pratinhos da balança sobe e desce e demora. Não é um signo muito fácil, muito rápido para tomar uma decisão, inclusive é um clichê, né, que falam sobre esse signo. Pessoas indecisas. Tem, obviamente, esse fundo de verdade, mas quando a gente olha também para o lado de Gêmeos, é a dualidade pura. O geminiano não quer ter que escolher entre uma coisa ou outra, ele quer abraçar tudo, ele quer abraçar o mundo com as pernas, basicamente. Então, de um lado a gente tem um signo indeciso, do outro a gente tem um signo que quer tudo. Então, e o foco, como é que fica? Né? É bom ali trabalhar um pouquinho da firmeza de outros signos, um pouquinho de terra, sabe? Um pouquinho de praticidade, concretude, para que eles tragam um pouco do campo das ideias, que eu disse para vocês, e realizem. Caso contrário, vai ser aquele casal muito das ideias. E vai pensar e vai elaborar, mas não vão sair do lugar porque eles estão ali sempre tendo ideias, e novas ideias, e coisas do tipo, e não sabe se vai. E de repente já surgiu um outro caminho para poder ir, mas não sabe se vai também. Então é aquela coisa meio embolada, mas obviamente não deixa de ser estimulante, porque são signos muito mentais. Se pelo menos um desses dois tiver um pezinho ali no chão, sabe, uma firmezinha, essa relação ela consegue ir muito mais longe, consegue ser muito mais proveitosa. Vamos falar agora de uma relação um tanto delicada que é Escorpião e Gêmeos. Escorpião é um signo muito profundo, é um signo que busca segurança emocional, por isso eles podem ser bastante obsessivos, bastante controladores. E o contrário disso nós temos Gêmeos, que é um signo livre, que é um signo experimentador. Então o escorpiano olha para o geminiano, para a geminiana, e ele não sente uma firmeza, uma constância que ele secretamente precisa para poder se entregar e se abrir.
porque os escorpianos são muito, mas muito desconfiados. Eles não vão se abrir para qualquer um. São pessoas bem introvertidas, né? Eles podem até enganar muito bem, mas os sentimentos ficam guardados às 7 chaves e não é todo mundo que acessa. E definitivamente não vai ser o geminiano que vai ter acesso a esse baú secreto do escorpiano. É um relacionamento que ele pode ser muito marcado pelos mal-entendidos. Sabe, o geminiano fala uma coisa, o escorpiano sente outra, então é uma relação um pouco tumultuada, porque já vai ter sempre aquela pulguinha atrás da orelha da desconfiança. Será que realmente posso confiar? Não sei, então melhor não arriscar. Escorpião possui uma natureza, uma energia muito intensa, muito densa para o geminiano. O geminiano não sabe lidar com isso. É demais para ele. Ele consegue perceber, né, esse descompasso energético, essa falta de compatibilidade, especialmente quando a gente analisa ali os planetas regentes. Em Escorpião nós temos 2 planetas, né, regente e corregente, que no caso é Plutão e Marte. São 2 planetas muito fortes. Marte fala de guerra, de força, de energia, daquele movimento mesmo de ir para frente, uma energia bem masculina. E em Plutão nós temos assuntos bem delicados, tabu, morte, sexualidade, inconsciente, transformações profundas que causam sofrimento, né? Então karma também. Vocês podem perceber que são assuntos que não tem nada a ver com o pobre do geminiano, que é super livre, que está só querendo mesmo curtir a vida na leveza, né? Decolar por aí, sem mala, sem nada, só mesmo curtir mesmo a vida sem muito plano. E por outro lado nós temos o escorpiano, que é super intenso, que fala de assuntos muito assim, transcendentais, né? Aquelas perguntas quase que existenciais. Quase não, de fato, muito existenciais. Quem eu sou, para onde eu vou, o que existe depois da morte e por aí vai. Então, não dá muito match. Eles não vão falar a mesma língua de jeito nenhum. Outro ponto, que é o principal, inclusive, são os elementos. Escorpião é água. Gêmeos é ar. Água e ar não se bicam. Escorpião vai falar uma língua muito mais do sentimento, do desejo, aquela coisa ali, sabe, que vem, bate no coraçãozinho e fala. Já o geminiano bate na cabeça aqui, ó, racionaliza depois que desce. Se desce, nem é sempre que desce. Então assim, o geminiano ele vai estar numa esfera muito mais racional. Não que ele não se relaciona, não que ele não ama, não que ele não tenha afeto, tem. Mas é uma forma diferente, que não é a forma do escorpião lidar com seus próprios sentimentos e uma relação a 2. Porque a gente está falando de sinastria amorosa, então como que eles vão dar ali se for um casal, por exemplo, namorados, casados, que sejam. O escorpiano ele vai querer aquela coisa visceral, aquela coisa da troca intensa, sabe? E o geminiano é aquela cena do pelo amor de Deus, deixa eu respirar, que eu não tô dando conta, né? Vai ser uma prisão para ele. O geminiano com o escorpiano ele vai se sentir um pouco preso, porque o próprio escorpiano ele é controlador. E como que você controla um signo que é pura liberdade, como um signo de Gêmeos? É uma relação que ela inicia, mas ela não chega muito, não dura muito tempo não, sabe? Fica ali nas primeiras semanas e tal, logo um vê que o jeito do outro é meio diferente e não dá química não, para por ali mesmo. Gêmeos é um signo saidinho, é um signo que ele é voltado para fora, para a sociedade, para as pessoas, para a comunicação, para o povo. Já Escorpião não. Escorpião é reservado, ele é cauteloso, ele não fala seus sentimentos para todo mundo. Já o geminiano conta a casa da vida dele todinha para qualquer pessoa que ele conheceu. Porque ele é assim, não tá nem não, gente. Informação que puder falar, inclusive segredo é um negócio que o geminiano não guarda muito bem, né? Já o escorpiano, ele só tem segredo, ele guarda os segredos, as 7 chaves, como eu disse para vocês, inclusive os próprios segredos, e outras pessoas também, são pessoas muito confiáveis, de fato. Não que o geminiano não seja, gente, mas é porque é um tipo, né, de personalidade. Tem gente que vai ser mais falador, tem gente que vai ser mais caladão, tem gente que expõe melhor o que sente, que elabora melhor, tem gente que fica lá agarrado com o trem dentro que não sai. Então, pontos positivos e pontos negativos, né? A gente tem que analisar ali todas as esferas. Não é porque um é assim que o outro automaticamente é ruim ou bom, tá? Aqui a gente está falando nem de bom e nem de ruim, só mesmo de compatibilidade energética. Dos signos da água, Escorpião é aquele de modalidade fixa. O que isso quer dizer? Não é aquela água de brincadeira, né? Não é aquela água que está lá fluindo, não. Uma água mais gelada, mais parada, né? Tanto é que os sentimentos também a gente pode usar essa mesma alegoria para poder falar. Quando amam, amam bastante, constantemente. Quando odeiam, odeiam também constantemente. Por isso que dizem que os escorpianos são um pouco negativos, porque eles guardam, né, ali em barril de carvalho todas as emoções deles, justamente porque essa fixação, fixidez,
Essa qualidade, essa modalidade fixa do signo, ela faz com que eles sejam estáveis, inclusive para o bem ou para o mal nos seus sentimentos. Tá, o que isso tem a ver com Gêmeos então? Gêmeos é mutável. Aparentemente é até legal, né? Um signo é muito fechado, muito fixo ali, firme, o outro é mais mutável. Só que mais ou menos, por quê? Para Escorpião, por ele ter esse problema na confiança, essa mutabilidade do geminiano, ele olha e fala, meu Deus, mas como é que a pessoa pode ser assim? Sem plano, sem constância, como que consegue viver, né? Como? Não entendo. Para mim não faz sentido. É o eixo com Touro. Escorpião e Touro fazem um eixo da posse. Então, gente, dá para entender já que os escorpianos eles querem alguém para poder, ficar ali com eles, entendeu? E o geminiano, ele tá aí no mundo, não vai rolar. Na cama, essa relação também é um pouco incompatível, mas eu costumo dizer, já falei isso em outros vídeos, que na cama, independente se a pessoa é chata, se a pessoa só fala de política, ou se ela é bitolada, se ela é ignorante, sei lá, na cama a gente tenta encontrar algum ponto para ter um mínimo de prazer, certo? Não precisa muito abrir a boca, não precisa falar, abrir a boca precisa. Não precisa falar muita coisa ali, né? Dar suas opiniões sobre a vida, não, é só sexo, gente. Aproveita ali o momento. Então, em relações mais supérfluas, assim, mais pontuais, sexo legal, bacana, ainda mais com o Escorpião, que é conhecido aí no mercado por ser aquela pessoa que faz muito bem. Escorpião, ele investe muito seu tempo e tudo a sua essência na relação sexual. Por quê? É ali que ele tem uma intimidade profunda. É ali que as pessoas se despem de fato de suas máscaras e a energia não mente. O Escorpião capta, é um sensor de energia, como um bom signo de água. A entrega é muito grande, a intimidade é muito grande, é muito intenso. O geminiano não quer saber disso não. O geminiano pode curtir momentaneamente e tal, mas não tem esse peso, vocês entendem? O sexo ele não tem esse peso, não tem essa carga emocional que o escorpiano emprega ali na relação. Então, o geminiano ele vai dar um jeito de, curti, aproveitei, legal a experiência, hein? Mas não. Em outras palavras, o escorpiano ele não vai encontrar no geminiano alguém ali para dar vazão, literalmente, à sua libido, que é muito constante, que ela é muito intensa. Tudo no escorpiano é intenso. E nada no geminiano é intenso. Mais ou menos assim, sabe? Essencialmente, as energias são bem diferentes. E por isso a pontuação não é boa. Eu diria para vocês que, se for poder curtir, aproveita. Agora um relacionamento mais amoroso, testa. Porque aqui a gente não está dizendo que você não deve fazer as coisas. Você deve tirar suas próprias conclusões. Mas tendo em mente que pode dar ruim porque energias também não mentem, né? Então, só que tem que ser um mapa astral completo também, que a gente está fazendo uma análise só de signo solar. Então, um buraco um pouco mais embaixo, é importante você pesquisar um pouco mais e fazer uma análise de outros planetas ali entre os seus dois mapas. Fica uma dica. Signos com modalidade igual, eles são bem complicados de se harmonizar, porque eles têm uma relação conflituosa. Eles formam um aspecto quadrado na astrologia, que é a quadratura, e é bem tenso, sabe? Geralmente são pessoas que não se bicam, não. Só que tem um diferencial aqui entre Gêmeos e Sagitário. Além da quadratura, tem uma oposição. E isso é o que dá uma salvada na relação, por quê? Porque a luz de Sagitário acaba iluminando as sombras, né, ali de Gêmeos, e a luz de Gêmeos, obviamente, acaba iluminando também as sombras de Sagitário. Ou seja, eles aprendem muito um com o outro. Eles são realmente complementares. Ou seja, precisa de uma força, uma energia para que as coisas aconteçam, de fato. Não é assim preto no branco, tão tranquilo. Mas é um relacionamento de muita evolução pessoal para todos os dois. Esse tipo de relação oposta complementar é muito fantástico porque realmente tem um magnetismo que atrai as pessoas. Todo signo tem o seu oposto complementar. Aqui a gente está falando de Sagitário com Gêmeos porque é o tema do vídeo, né? Falar sobre Gêmeos. E chegou a vez de falar de Sagitário. Mas todos os signos têm um signo ali que é complementar a ele. E é muito interessante como que essa química acontece. Voltando aqui a Sagitário e Gêmeos. Essa é uma dupla muito alegre. Pessoas que prezam muito a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento também. Diria que nessa relação, nesse casal, a liberdade é uma das palavras assim, chave para que tudo dê certo. Se não houver liberdade, não funciona. Já deu errado. A lealdade é um ponto delicado nessa relação. Por quê? Essa liberdade toda faz com que eles sejam bem soltinhos, né? Eles lidem assim com o relacionamento, às vezes,
de uma forma não muito compromissada, então... Mas eles também, de uma forma geral, assim, bem no cerne dos dois signos, eles não são ciumentos, não são possessivos e eles também não gostam de se amarrar de uma forma muito intensa com as pessoas, especialmente nos relacionamentos amorosos. Isso analisando só o signo solar, tá, gente? De uma forma pura. Tem todo o resto do mapa ali que dá uma misturada boa e acaba mudando essas influências geminianas e sagitarianas. É um tipo de relacionamento que possivelmente, se houver uma conversa ali bacana, a chance de ser aberta é muito grande, porque meio que funciona para esses dois tipos de personalidade. Os dois, ambos os signos têm uma sede de conhecimento, uma sede de novas experiências absurda. Então vai ser aquele casal que vai viajar muito, que vai dar muito rolê por aí, que vai ter foto na praia, que vai ter foto no Chile, que vai ter foto no Canadá, na China, na Índia, enfim, vai ter foto fazendo tudo, sabe, mochilão, qualquer lugar. É uma dupla, assim, disposta. Eles gostam muito dessa aventura, eles gostam muito dessa troca e conhecer novas culturas. Então, pro sagitariano é incrível, pro geminiano também, meu Deus. Então, eles vão ser um casal bem saidinho, que vai investir bastante o tempo deles nesses tipos de atividade. São dois signos muito energéticos, que têm muita vitalidade e disposição. Ou seja, a rotina é uma palavra que não existe no vocabulário desses dois signos, ainda mais se eles estiverem juntos. Gêmeos e Sagitário formam o eixo do conhecimento, né? Daquela essa oposição que eu falei para vocês. Ou seja, eles buscam muito pela intelectualização, eles buscam muito conhecer as coisas. Sagitário de uma forma mais profunda, mais focada até, e Gêmeos mais superficial. Então é um signo que sabe um pouquinho de tudo. Já Sagitário é aquele que se aprofunda, é o mestre, que se especializa. Mas ambos são muito atraídos pela inteligência, pelo conhecimento. Da mesma forma, eles não têm paciência com pessoas que são muito bitoladas, são muito ignorantes, que não têm uma visão mais ampla do mundo, que é muito ali, né, aquela coisa. Então a própria relação entre os dois, né, tanto Sagitário quanto o signo de Gêmeos, vão rolar ali de vez em quando uns fights, sabe? Umas discussões bem acaloradas, sobre ponto de vista, sobre ideias, sobre formas de ver a vida, né? De enxergar as situações. Mas isso é um ingrediente muito importante, muito excitante, inclusive, na relação deles. Então não é negativo, exceto quando as coisas recedem e percam o controle totalmente. Mas, de uma forma geral, é muito saudável que exista esse diálogo. É sinal de que a relação funciona, porque se nenhum dos dois conversar, se nenhum dos dois trocar, tem algo errado nessa relação. Ambos são signos muito otimistas e eles não são nem um pouco ressentidos. E não pode ser mesmo, porque essa relação, gente, ela é de muita conversa, inclusive umas conversas meio grossa, né? Meio sem educação, porque de um lado nós temos o sagitariano, que é meio cavalo, né? Tanto é que é metade cavalo. Então de vez em quando ele dá umas patadas, ele fala uns tem meio seco mesmo, nasce do sincericídio. E Gêmeos também. Gêmeos comunica como ninguém. Se ele quiser destruir a pessoa toda no diálogo, ele destrói, entendeu? Então ele também sabe ser bem direto. Então não pode ficar ressentido, tipo, ai, falou isso de mim, meu Deus, não te quero mais. Não. Quando a gente pensa nos planetas regentes dos dois signos, percebe também uma certa compatibilidade. Uma grande compatibilidade. Mercúrio, que é o planeta que rege o signo de Gêmeos, é conhecido, né, pela mente, por esse raciocínio, por essa informação, essa troca de conhecimentos rápidos e também mais superficiais, né, um conhecimento mais de superfície, ou seja, não se aprofunda tanto, conhece um pouquinho de tudo. Já Sagitário, ele, com o planeta Júpiter, é um grande expansor, então ele também fala sobre a mente, ele também fala sobre raciocínio, conhecimento, mas é um conhecimento mais profundo de expansão de consciência. Então eles estão falando uma língua muito legal, cada um no seu eixo, tanto é que são opostos complementares, né, os signos e também os planetas ali trabalhando nessa energia. Tanto é que encontrar um casal desse que é professor, ou que trabalha educando de alguma forma, orientando, ou sendo mestre, até mestre religioso, tá? Porque Sagitário tem uma pegada na religião também. É muito fácil. Sagitariano, sem dúvida, e também geminiano, professor de ensino básico, ensino médio, facinho de encontrar. Na cama, Sagitário ele vai ter aquele fogo maior, até porque o elemento é fogo, então ele tem um desejo sexual mais constante. Gêmeos é menos, mas os dois conseguem se harmonizar bem, até porque eles são muito criativos, é uma relação também de muito movimento, de nada muito estável, parado, monótono, eles vão dar um jeito de inventar umas posições, inventar uns lugares, umas coisas, fantasia, para que a chama se mantenha acesa e a relação continue bem apimentada.
A independência, a aventura e o espírito livre são 3 palavras que definem muito bem essa relação, essa combinação astrológica. E pela pontuação vocês viram que sim, dá match. Primeiramente, Gêmeos é um signo relaxado, tranquilo, ele flui com as coisas que aparecem ali na vida dele, se adapta como ninguém, então ele de fato curte a vida, o que ela tem a oferecer, e é isso aí, não planeja muito e vai só vivendo e curtindo. Já Capricórnio é o oposto disso. O Capricórnio ele é focado, o Capricórnio ele tem meta, o Capricórnio ele concretiza as coisas, ele não faz nada sem pensar, sem refletir se aquilo vai ter um bom investimento para ele, inclusive em relacionamentos, porque relacionamentos são investimentos. Então percebam que a forma básica, essencial, de ver e de viver a vida é muito diferente. Acho que o único ponto realmente de convergência entre eles é o humor sarcástico, aquele humor ácido. É porque eles têm uma qualidade primitiva em comum, que é a seca, né, o seco, que faz com que eles sejam assim, bem diretos, sabe? Que a pessoa que não é úmida, porque pessoas que são úmidas são mais maleáveis, né? Você pensa uma coisa mais sutil, uma maciez. Agora, quando é seco, não, entra rasgando mesmo, e eles falam sem mandar recado, então o humor deles é muito interessante também. Mas eu diria que fica por aí, porque é o único ponto de compatibilidade. De resto, é ladeira abaixo. Por exemplo, Gêmeos está em busca da comunicação, desenvolvimento do intelecto, a troca e a mudança, porque ele está ali constantemente, é o signo da dualidade. A figura que representa Gêmeos são 2 figuras iguais. Então, o que isso quer dizer? Não é uma coisa só. Existe a dualidade das coisas. E para que escolher? Eu tenho que fluir, eu sou mutável, então eu vou aproveitar todas as possibilidades. Não é uma ou outra, é uma e outra. Então tem um pouco da falta de foco também, tem um pouco da questão da dispersão, né? Fica muito aí e não tem um foco objetivo. Ou seja, o geminiano, ele vai agir, ele vai buscar experiências, vai se comportar, se relacionar de forma que esses quesitos que eu acabei de falar eles sejam supridos de alguma forma, porque é o modus operandi, é como ele funciona. Para começar, o capricorniano ele tem um compromisso com ele mesmo. É muito engraçado isso, porque são pessoas mesmo que ela parece que já nascem meio velhas, assim, sabe? Com o peso da responsabilidade, uma coisa meio senhor, meio senhora. Eles buscam estabilidade, segurança também, são muito pontuais naquilo que eles fazem. Ele gosta das normas, inclusive é a pessoa que vai criar as normas, né? Se ele tiver um cargo assim mais elevado, ele vai impor algumas coisas ali para a equipe de trabalho, onde ele está. Né? Por quê? Tem que ter essa estrutura para que as coisas funcionem. Um outro ponto delicado dessa relação é a própria questão da modalidade da energia, ou melhor, a polaridade da energia. Como que é esse movimento? Em Gêmeos nós temos uma energia voltada para fora, para o público, para o social, então tudo que ele faz é público. Já Capricórnio não, é interno, é privado, ou seja, enquanto um está lá, o outro está aqui, enquanto um está se expondo, o outro não quer se expor. Então vai ter uma divergência também para poder sair, para poder curtir, para poder ter mesmo uma concretude nesse relacionamento, né? Porque eles pensam tão diferente que a meta de cada um com esse relacionamento também é diferente. E a forma de expressar ele também é diferente. Então vocês percebem que existem vários pontos de conflito entre eles. Para o geminiano é um pouco sofrido uma relação com o capricorniano. Por quê? Porque o geminiano gosta de conversar, ele gosta de trocar. E o capricorniano ele é mais na dele, ele é mais observador, fala menos. Então ele é um bom ouvinte, mas ele não é aquele lá de render muito assunto. Nem sempre, né? Tem que ver o resto do mapa. Então o geminiano ele vai falar, ele vai achar que ele está sendo over, que ele está ultrapassando os limites, porque ele não consegue encontrar no capricorniano um parceiro para uma troca, de conversar. E isso é fundamental para o geminiano, essa conversa, essa troca, é um estímulo mental que ele precisa ter para que a chama mantenha acesa. Se ele não tiver isso no relacionamento, já deu errado, porque o geminiano preza muito esses estímulos mentais. Se a pessoa fica num outro nível, que não é o que ele gosta, se a pessoa não conversa, se a pessoa, sabe, não estimula ele de modo algum, para ele não tem motivo de estar ali. Ele vai caçar outro, procurar outra relação. A confiança é um outro ponto delicado nessa relação, porque o geminiano é mutável, então ele muda muito de ideia, de opinião, a variabilidade de estímulos, o tempo todo assim, com a cabeça diferente, né, aproveitando o que tem no momento. E o capricorniano olha para isso e ele não agrada muito. Né? Porque, meu Deus, como uma pessoa pode viver dessa forma, sem um mínimo de planejamento na vida e tal. Então, não dá para confiar. Especialmente no relacionamento amoroso, que o capricorniano ele vai
querer analisar para ver se vale esse investimento. Será que eu posso me abrir? O capricorniano ele tem um pé atrás também. Do signo de terra, acho que a Virgem talvez seja o mais pé atrás, mas o capricorniano também é assim. Capricórnio tem muito disso. De analisar e falar, acho que isso é fria, eu não vou não. Ele olha pro geminiano e fala, isso é fria, eu não vou não. Então é um pouco delicado essa relação. Aí o geminiano do lado de cá, ele olha pro capricorniano e pensa, não, que pessoa metódica, pessoa monótona, sem brilho, que sem graça. Na cama, a relação, ela também não é lá grandes coisas. Para começar, o capricorniano, ele é bastante visceral. É um signo terreno, então ele gosta do contato ali, físico com outra pessoa. Gêmeos, como a gente sabe, é ar, não está muito adepto, não tem esse estímulo, essa estimulação de libido tão constante quanto os outros signos. Então ele aprecia, obviamente, que ele não é bobo nem nada, mas ele não tem essa vontade constante quanto o Capricórnio tem, né? No caso da comparação entre eles. Só que Gêmeos é um signo muito curioso, experimentador, então ele não vai abrir mão, né, do sexo. Ele vai fazer, ele vai ver como é que é um capricorniano com a capricorniana e é isso aí. Mas não tem muito o que fazer depois, né? Até porque é engraçado, porque os geminianos, eles têm uma coisa muito deles, que eles querem fazer de tudo no mundo. Eles querem ter pelo menos uma experiência de tudo que eles puderem fazer. Quase tudo, vai, porque tem coisas que são ilegais, são irreversíveis, são perigosas, mas eles querem colecionar experiências e vivências. Então ali no sexo, não diria que vai dar ruim, mas a longo prazo não vai ser a mesma coisa, sabe? Um busca um trem, outro busca outro. Então, pela minha avaliação, por essa nota que vocês estão vendo aqui, esse casal não dá match. Gêmeos e Aquário. Aqui nós temos sim uma relação muito promissora e toda trabalhada num aspecto muito mais cognitivo. Dois signos de ar, né, gente? Não tem como ser diferente, eles vão ser muito cabeçudos mesmo. Aqui a gente pode esperar um casal muito conversado, idealistas, cheio de planos, sabe, pro futuro. Ah, vamos fazer isso, eu tive essa ideia, vamos morar não sei aonde, vamos curtir não sei o quê. É muito assim, ó, muito no campo das especulações, das ideias, dos projetos de vida daqui pra frente, que Aquário pensa muito no futuro, né? Então ele inflama ainda mais esse pensamento já acelerado do geminiano. Colocar essas ideias em prática já é outra história, porque, né, não são qualidades e características muito presentes nesses signos. Aquário eu acho que é um pouco mais porque é fixo, então ele tem um pouquinho mais de pé no chão, mas só um pouquinho também, continua sendo ar. Então assim, aquela história, pensam muito, fica no papel, mas não sai dele muitas vezes. Aquário, como eu falei para vocês, é um signo que ele traz essa modalidade fixa, isso dá uma estabilizada, isso dá uma controlada nessa impulsividade do geminiano, que é ar e que é mutável. Então vocês já viram, né, gente? A pessoa não para quieta quando ela está fazendo uma coisa. O aquariano ele dá uma segurada, ele fala, opa, calma aí. Não é lá também o senhor do autocontrole, mas ele dá uma segurada boa no geminiano, justamente por ser de modalidade fixa. Aquário e Gêmeos são signos muito energéticos e toda essa dinâmica ela tem muito a ver com os planetas regentes dos dois signos. Urano, que é o planeta que rege Aquário, ele é um planeta elétrico. Então, as nossas sinapses cerebrais são elétricas, tem tudo a ver com essa rede, né, essa comunicação que existe no nosso cérebro, junto ali com os neurônios. Então é muito interessante pensar que basicamente tudo, toda a tecnologia utiliza energia elétrica. Então, é um planeta que fala muito sobre comunicação também, né? Televisão, o rádio, a própria internet, que é meio mais fantástico que esse. Isso tem muito a ver, obviamente, com o próprio signo também de Gêmeos, que é regido por um outro planeta, Mercúrio, que fala de comunicação, que também é um grande esquentadinho, que está ali ó, girando rapidinho em torno do Sol, pequenininho, mas danado. Então, por um lado nós temos uma comunicação geminiana, por outro nós temos essa conexão, essa malha gigantesca elétrica do signo de Aquário, por ser regido por Urano. Então, vocês percebem que dá match, né? Eles falam a mesma língua. Ou pelo menos, trabalham ali aspectos bem similares. Junto a isso tudo, dá o quê? Muito estímulo mental. Tanto Aquário quanto Gêmeos são muito intelectualizados, são muito inteligentes. São pessoas que captam as coisas assim com uma facilidade, com uma rapidez impressionante. Então, vocês percebam que a intelectualidade está envolvida. As conexões, as cognições estão envolvidas. Tem que ter muita conversa, tem que ter muito diálogo, existe uma busca muito grande por essa estimulação, porque eles se sentem monótonos com muita facilidade também. Então eles têm que estar sempre ali fazendo alguma coisa. É um casal ansioso num nível assim, estratosférico, sabe?
Tem que os dois fazer meditação bonitinha assim que acorda antes de dormir, para ver se dá uma relaxada, dá uma desacelerada nesse pensamento acelerado que os dois têm. Aí a busca pela liberdade, né, que acho que é fundamental para Aquário e também para Gêmeos. Na relação, o geminiano vai ser mais desinibido, vai ser aquela pessoa mais tranquila, que se ele errar, que se ele pagar mico, ele não tá nem aí, levanta, tudo certo, é isso mesmo, quem não quer errou. Já o aquariano, ele é um pouco mais sistemático, sabe? Aquela pessoa assim, um pouco mais rígida, que tem uma autocobrança muito grande também. Esses dois signos fazem parte de um aspecto muito positivo e harmonioso na astrologia, que é o trígono. Inclusive, essa relação harmônica se estende até a cama, porque eles se comunicam muito bem, eles se entendem muito bem. O ritmo, a questão da libido, o desejo sexual é também muito compatível, então não vai ter aquela coisa super high, sabe, touro, escorpião, leão, que precisa do negócio constantemente. Eles são mais tranquilos, eles conseguem trabalhar outros aspectos que são também estimulantes, que são excitantes, sem necessariamente ter que ter esse contato corpóreo o tempo todo, porque eles gostam de liberdade. É muito possível essa relação ser meio à distância, sabe? Eles conseguem viver bem. Um mora lá, outro mora ali, e aí outra cidade, sabe? Eles conseguem manter bem essa relação. Por quê? Não tem que ter o contato direto o tempo todo. E para quem não suporta grude, é uma relação boa. Para quem não consegue viver sem o boy ali do lado, aí é difícil. Por isso que geralmente signos do ar não são muito bem interpretados, porque dizem que eles são meio frios. Quando na verdade eles só não são muito do amor romântico, que é bem brega, né, gente? Você vai ficar sofrendo por amor, a coisa de sacrifício pelo amado e ter que sofrer. Não são signos acomodados, inclusive na cama também, esse negócio já é começando a ficar meio borocochô, aquele negócio meio frio, sabe? Sem uma estimulação. Eles vão dar um jeito, vão usar toda a criatividade, potencial criativo que eles têm para dar a volta por cima e reacender essa relação. Vocês conseguem perceber que quando existe uma compatibilidade energética, não precisa forçar a barra para as coisas acontecerem? Pois é esse tipo de relação aqui. Eu costumo até dizer que o geminiano e o aquariano, eles são meio sapiosexuais, sabe? Eles se estimulam muito pelo intelecto. Então, quando eles encontram uma pessoa que tem um papo legal, que pensa parecido, ou que amplia a mente deles de uma forma irreversível para o bem, para algo novo, eles ficam tipo assim, meu Deus, admirados, né? Inclusive, uma coisa muito importante para que essa relação dê certo é que exista uma base de amizade muito forte. Por quê? Para além do envolvimento sexual e etc., eles prezam muito pelo companheirismo, sabe? Pela troca mesmo, pela cumplicidade de ter outra pessoa do lado deles compartilhando a vida com eles. Pela pontuação, vocês viram que essa dupla, sim, dá match. E para finalizar a análise de compatibilidade entre o signo de Gêmeos, nós vamos trazer agora o signo de Peixes. Para começar, que nós temos um aspecto quadrado entre eles, então é conflituoso. Ele sabe disso porque eles são mutáveis. Como eu disse para vocês, signos mutáveis dão ali faísca porque eles formam esse aspecto que eu falei para vocês agora há pouco, chamado quadratura, que é um aspecto bem difícil. São pessoas assim que quando elas têm isso bem forte nelas, né, aspectos quadrados assim, a relação vai de mal a pior. Porque elas não se entendem, tem muito embate, tem muita briga, tem muito desentendimento. Analisando também um outro ponto, que é o movimento energético, a gente pode perceber que o pisciano ele é muito mais introvertido, muito mais voltado para dentro dos seus próprios sentimentos, ele internaliza bastante coisa. Já Gêmeos é o contrário disso, ele está lá para fora, ele gosta do contato social, tem uma grande variedade de pessoas ao redor dele. Já o pisciano é mais reservado, é mais solitário, ele não gosta de fuzuê, ele não gosta de multidão, ele gosta de estar no canto dele, é onde ele se sente melhor e é onde ele recarrega suas energias. E para colocar uma cerejinha no bolo, um bolo que ninguém vai comer porque só tem compatibilidade até agora, é que um tem o elemento água e o outro tem o elemento ar, e água e ar são elementos totalmente incompatíveis. Eles não dão match, eles não conversam, eles não falam a mesma língua. E quando a gente faz uma análise astrológica de compatibilidade amorosa, de sinastria, o elemento ele é muito fundamental. Então, se você fazer uma análise mais crua, mais superficial, se o signo da pessoa for de um elemento que não é compatível com o seu, você pode ter certeza que essa relação ela vai ser bem mais dificultosa do que, por exemplo, se você se relacionasse com uma pessoa do próprio elemento que o seu, né? Afinal, são 3 signos para cada elemento, você pode escolher, ou então de um outro elemento que seja compatível.
No caso aqui do ar, que é o de Gêmeos, Gêmeos se dá bem com os signos do ar e com os signos do fogo. E se dá muito mal com os signos da terra e com os signos da água. No caso aqui, Peixes é água. Então, já pode ver que não é muito legal não. Mas a gente não pode descartar as compatibilidades também, porque existem e são várias, por incrível que pareça. Para começar, a criatividade. O pensamento fantástico, né, de fantasia mesmo. Engana-se quem acha que os piscianos são só emoção. Eles usam muito a cabeça também. São pessoas que usam muito a mente, só que não é uma mente racional, não é a mente do pensamento objetivo, por exemplo, do geminiano. Essa mente pisciana é uma mente criativa, uma mente artística, uma mente que sonha. Então, enquanto um pensa, o outro sonha. Mais ou menos assim. Mas eles usam muito a cabeça, muito a mente, de fato. Curioso, né? Porque a gente acha que o pisciano é só aqui no coração, mas ele está muito aqui também, ó. Fantasiando, imaginando, aquela coisa cabeça, né? Nas nuvens. É bem por aí mesmo. Outro ponto que é igual entre eles é a capacidade de se adaptar. Meu Deus, não tem pessoas que são mais coringa do que Gêmeos e Peixes, simplesmente porque eles encaixam em qualquer situação, eles se moldam, eles estão em constante estado de flow, né? Aquela coisa assim que vai flutuando aí de acordo com o que aparece na vida. Um obstáculo, beleza, vou lidar com isso. Algo bom, beleza, vou lidar com isso. E eles vão se adaptando, mudando de forma de acordo com a demanda que aparece para eles. Eu costumo dizer que numa amizade e também numa parceria de trabalho, para algo mais criativo, sabe? Para poder ter uma sacada genial, muito bem feita, muito assim, cara, como que eu não pensei nisso? É uma dupla impagável, uma dupla assim que realmente eles arrasam, não tem pra ninguém. Agora, pro amor, o bicho pega. Por quê? A manifestação, a expressão emocional é muito diferente. Um é mais frio, o outro é muito caloroso. Um precisa de um contato mais próximo, o outro não precisa tanto. Gêmeos busca, sim, um parceiro, uma parceira para poder compartilhar a vida, assim como o pisciano. Só que tem uma diferença, né, nessa figura desse parceiro. A gente consegue ver um contraste aqui muito interessante. Por quê? O pisciano, ele é totalmente voltado para a emoção, pelo próprio elemento água. Então é um parceiro que ele quer dividir a vida, para poder, sabe, ter um contato próximo, para suprir as necessidades emocionais dele, para que ele possa confiar. O pisciano fica muito mais radiante, né, quando está com uma pessoa que ele ama, que ele sente que ele é amado também. As coisas parecem que fazem mais sentido. Já o geminiano quer ter um parceiro para poder aventurar, para poder curtir a vida, é claro, para poder compartilhar afeto também, mas é uma figura muito de amizade, né, de parceria, assim, diferente um pouco do pisciano, que idealiza muito essa relação. Essa relação lembra muito Gêmeos com Câncer, só que tem a diferença, porque o pisciano, ele consegue ainda mais não se fazer entendido muitas vezes, né, tipo um nível superior de não entendimento. Por quê? Porque é um mistério mesmo. O pisciano é regido por Netuno. É um planeta que fala sobre a ilusão, sobre a fantasia. Então as coisas não são muito claras, você não entende muito bem que pé que tá o pisciano. Tem uns trem que fica meio evidente, né, porque às vezes é muito transparente. Mas tem outras coisas que você fica assim, o que está passando? Sabe aquele meme? O que será que está passando na cabeça daquela pessoa? E aí você não sabe realmente o que está passando o pisciano aqui dentro. É bem interessante isso. Só que a comunicação fica um pouco comprometida, né, meus anjos? Porque eles não têm um diálogo tão claro. Como eu falei pra vocês, Peixes também usa muito a mente, mas não é aquela mente racional e tal. Ele é muito artístico, muito criativo, né? Muito fantasioso também. Então a comunicação ela pode ficar ali, pode ser um ponto bem a desejar. Poderia ser mais claro, poderia ser mais objetivo em alguns momentos, né? Mas não é. O pisciano busca alguém que ele possa confiar. Já o geminiano, ele não gosta muito dessa dependência que as pessoas têm com ele, especialmente nos sentimentos, porque ele acha tudo isso muito sentimentalismo e ele não gosta, e ele tem repulso, ele quer ser livre disso logo. Então o pisciano não consegue encontrar esse parceiro, essa confiança, e da mesma forma o geminiano pode achar que o pisciano está sendo muito dependente, porque ele espera um retorno afetivo, e esse retorno afetivo ele vai ser mais romântico, algo que o geminiano também não é muito adepto. Então vocês percebam que no amor não dá muito match. Para outras coisas, para trabalho e amizade, super positivo.
Enquanto o pisciano está buscando aquela profundidade de sentimento, de ser uma coisa de alma, o geminiano novamente é o oposto disso, está numa vibe muito mais superficial. Não que sejam pessoas superficiais, fúteis, não é esse sentido, mas de que a busca deles ela é mais ampla. Eles abrangem um grande espaço, mas não carregam muita mala, senão eles não conseguem alcançar voo, sabe? O geminiano é assim. Quer alguém muito profundo, focado no conhecimento? Sagitário, que está ali oposto e complementar a Gêmeos. Gêmeos tem uma outra função no zodíaco, uma função de espalhar a comunicação rápida, sabe? Uma conversa rápida. Não é um testamento, não é uma enciclopédia, não é nada muito profundo, você entende? É algo bem rápido mesmo, de disseminação, de cultura e coisa do tipo. Então, o pisciano quer algo ali, ó, bem chameguinho, já o geminiano não está muito interessado. Retomando um pouco a questão da comunicação, tem outro ponto delicado, que é justamente, às vezes, a forma sem filtro como o geminiano fala. Não é que ele está sendo maldoso nem nada, é o jeitinho dele ser, tá tudo certo. Só que às vezes sai umas coisas assim meio atravessadas e pá, bate na cara do pisciano e fala, nova, vai que me magoar desse jeito, né? Você falou de um jeito aí que, nossa senhora, doeu aqui, né? Porra. Então, o pisciano ele pode ficar muito magoado com essas palavras meio secas, lembrando que Gêmeos tem qualidade seca aí, né, como qualidade protetiva. Então, às vezes sai um negócio meio direto e o pisciano ele é muito sensível, perceptível a tudo, a variação de ar. Fez assim e tá. Ué, não tô aqui. O pisciano é assim, energia pura. Alguém falou uma coisa, mentira isso aí, né? Tá estranho. Alguma coisa apita no sensor gigantesco que o pisciano tem, ele fala, tem treta nesse rolê, não sei o que é, mas tá estranho. E aí, com o geminiano é o mesmo esquema, ele olha pro geminiano e fala, nossa, mas isso que ele falou magoou, não gostei. E guarda, né, porque signo de água trabalha no sentimento, então demora um pouco para as coisas passarem. E se essas pequenas ofensas que o pisciano considera forem sendo acumuladas ao longo do tempo, obviamente esse relacionamento ele é insustentável. Um outro ponto bastante curioso entre esses dois signos é que, se vocês observarem a figura, né, a imagem, não o símbolo astrológico, mas a figura, né, geralmente o desenho de todos os signos do zodíaco, Peixes e Gêmeos são os únicos signos duais. Observem bem. Qual que é o símbolo de peixes? Não é um peixe, senão seria o signo de peixe, são peixes, é um assim e outro assim. Né? Movimento cíclico, eles são ligados por um fio. Já Gêmeos, geralmente ou são duas mulheres ou dois homens, duas crianças também, iguais, uma olhando de frente para a outra ou de lado, ou seja, fala da dualidade. São dois signos com uma grande capacidade de enxergar os dois lados da moeda, eles têm uma visão ampla. Um mais no raciocínio, o outro mais na sensibilidade emocional. Vocês percebem como que eles têm muitas divergências, mas de vez em quando eles falam uma língua muito parecida? Eu acho esses dois signos bem interessantes, assim, tipo, que nem eu falei pra vocês, pra amor é treta, eu acho, mas pra outros rolês, pra amizade, eu acho super possível, sim. E eu acho que isso só acontece entre eles porque eles são mutáveis. E signos mutáveis, gente, eles têm essa capacidade inata de se moldar, de se adaptar, mesmo em situações muito adversas, mesmo quando o negócio não dá bom, quando claramente a energia não é compatível, eles ainda fazem um esforço para que as coisas se encaixem, especialmente o pisciano, que ele faz isso com muita frequência e, inclusive, é um signo que, quando eu começar a falar dele na compatibilidade amorosa, eu vou sempre mencionar a questão dos abusos, né? Porque o pisciano, ele, às vezes, ele fica numa relação que não é boa para ele, porque ele acha que a pessoa vai mudar, então, assim, ele faz um papel que não é legal, sabe? Ele assume uma postura que não é interessante, justamente porque tem essa grande capacidade de se adaptar, até mesmo ao que faz sofrer. Então tem que estar muito ligado ao pisciano para dar um rap e falar, opa, não, essa pessoa aí tá te dando um golpe. Isso é cilada, Bino, corre, embuste, vale a pena não. Pelas qualidades, por tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela, a pontuação não é boa, o que não quer dizer que você não possa aproveitar essa relação em outros formatos, como eu disse para vocês. Então, importante experimentar, se você realmente gosta de uma pessoa que é geminiana, que é pisciana, enfim, né? Tá aí nessa relação de match que eu estou analisando para vocês. Dê uma chance, avalie, mas tenha isso em mente. Conheça um pouco da pessoa, como que ela expressa as emoções dela, para depois não dizer que eu não avisei, né? Que se der ruim, pelo menos eu já deixei mais ou menos alertado quais são os principais pontos delicados nessa relação.
Bom, o vídeo vai ficando por aqui, quase, né? Porque eu tenho algumas coisas para falar para vocês e vocês não podem ir embora, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Primeira notícia é o quê? Tem um e-book aqui embaixo para vocês, gratuito, que eu mesmo produzi, para poder facilitar a absorção desse conhecimento. Ensino para vocês a pontuação, como é que eu calculei, como é que foi toda a minha distribuição de pontos aqui. Para quem não entendeu no início do vídeo, eu explico isso no e-book. Tem uma tela também nesse e-book, você pode imprimir e usar ela como modelo para ver ali, né, se o crush vai na match ou não com você. Você pode distribuir essa folha por aí, lá para seus amigos, para eles poderem fazer também o cálculo, que ia ser super legal, né, porque a gente ia saber exatamente as pessoas que têm mais potencial para a gente poder investir e parar de ficar forçando a barra com uns embustes que não vale nada. Então, o Leandro, SOS Astral, é sim um canal de conteúdo de utilidade pública, tá? Vou só dizer isso. Tá, antes de você ir embora e de baixar esse e-book também, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo alguma experiência que vocês já tiveram com o signo de Gêmeos. Sei lá, gente, relacionamentos, pegação, como é que foi? Foi marcante, não foi? Quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos? Porque aqui a gente trabalha muito a teoria, né? Conheço bastante, assim, de alguns aspectos arquetípicos dos signos, mas no Vamos Ver o negócio dá de outro jeito, então é legal e espero que vocês compartilhem comigo essas experiências para poder enriquecer ainda mais o nosso conteúdo. Também curta esse vídeo, porque ajuda a ranquear o vídeo, mais pessoas vão ver. Também se inscreva no meu canal e compartilhe ele com outras pessoas para que eu possa crescer cada vez mais. É isso, até a próxima, tchau!